O mascote do horror é uma figura intrigante e poderosa. Enquanto os mascotes geralmente são associados à diversão, entretenimento e até mesmo à inocência, o mascote do horror desafia essas noções, introduzindo elementos de medo, suspense e até terror. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o mascote do horror pode representar perigo. O mascote do horror muitas vezes subverte a ideia tradicional de mascotes como figuras amigáveis e reconfortantes. Ele pode parecer amigável à primeira vista, mas logo revela uma natureza sinistra, perturbadora ou até mesmo malévola. Isso pode confundir as expectativas do público e aumentar o impacto do terror, já que o espectador se sente traído pela quebra de confiança. Os mascotes do horror muitas vezes exploram aspectos da psique humana que são desconfortáveis ou perturbadores. Eles podem personificar medos comuns, como o medo do escuro, o medo de palhaços ou o medo de bonecos, evocando uma resposta emocional intensa nos espectadores. Essa perturbação psicológica pode persistir além da experiência imediata de assistir ao mascote do horror, deixando uma impressão duradoura na mente do espectador. Ao apresentar um mascote que parece estar fora do lugar ou não pertencer ao seu ambiente, o horror pode criar uma sensação de desestabilização da realidade. Isso pode ser especialmente eficaz em ambientes familiares ou cotidianos, onde a presença de um mascote do horror parece incongruente e perturbadora. Essa desestabilização da realidade pode deixar o espectador se sentindo inseguro e vulnerável. Muitas vezes, o mascote do horror é envolto em mistério e ambiguidade, deixando muito para a imaginação do espectador preencher. Isso amplifica o medo do desconhecido, já que o espectador é deixado imaginando o que o mascote é, de onde veio e quais são suas intenções. A incerteza alimenta a ansiedade e o medo, tornando a experiência ainda mais assustadora. O mascote do horror frequentemente transgride os limites do aceitável e do confortável, desafiando convenções sociais e tabus culturais. Isso pode gerar uma sensação de desconforto e repulsa no público, especialmente quando o mascote do horror cruza linhas éticas ou morais. A transgressão de limites pode fazer com que o espectador se sinta violado ou invadido, intensificando o impacto emocional da experiência. Muitas vezes serve como um veículo para explorar temas profundos e universais, como a natureza do mal, a mortalidade, a solidão e o desconhecido. Ao personificar esses temas em uma forma reconhecível, como um mascote, o horror torna esses conceitos mais tangíveis e impactantes para o público. Isso pode levar os espectadores a confrontarem seus próprios medos e ansiedades mais profundos. Sua presença iminente muitas vezes é acompanhada por uma sensação de crescente perigo, à medida que o público espera ansiosamente o momento em que o terror será revelado. Esse jogo de antecipação pode ser incrivelmente poderoso, mantendo os espectadores à beira de seus assentos e deixando-os com o coração acelerado. Muitos mascotes do horror se tornam ícones da cultura popular, deixando um legado duradouro que transcende o gênero do horror. Eles podem inspirar uma série de adaptações, incluindo filmes, séries de TV, quadrinhos, jogos de vídeo e até mesmo merchandising. O mascote do horror se torna parte do imaginário coletivo, continuando a assombrar e intrigar as gerações futuras. Ao personificar o horror em uma forma antropomórfica, o mascote do horror muitas vezes nos leva a questionar a natureza humana e os limites do que somos capazes de fazer. Ele pode nos confrontar com nossos próprios demônios internos, forçando-nos a examinar nossos medos mais profundos e nossas motivações mais sombrias. Essa reflexão pode ser inquietante, mas também profundamente reveladora. O mascote do horror tem o poder de unir pessoas por meio de uma paixão compartilhada pelo gênero do horror. Ele pode inspirar comunidades online dedicadas à discussão, análise e apreciação do mascote e do horror em geral. Essas comunidades fornecem um espaço seguro para os fãs explorarem seu amor pelo macabro e compartilharem suas experiências assustadoras. O mascote do horror muitas vezes desafia as convenções estéticas tradicionais, apresentando uma aparência distorcida, grotesca ou perturbadora. Essa quebra das normas estéticas pode ser chocante e provocativa, desafiando os espectadores a repensarem suas ideias preconcebidas sobre o que é considerado belo ou aceitável. Essa subversão das expectativas estéticas adiciona uma camada adicional de desconforto e inquietação à experiência do horror. O mascote do horror muitas vezes serve como um portal para o desconhecido e o sobrenatural, desafiando as fronteiras da nossa compreensão do mundo. Ele pode personificar entidades sobrenaturais, criaturas místicas ou forças além da compreensão humana, despertando um profundo senso de maravilha e terror. Essa exploração do desconhecido nos leva a questionar nossas próprias crenças e concepções sobre a realidade. O mascote do horror muitas vezes é usado como uma metáfora poderosa para explorar questões sociais, políticas ou existenciais. Ele pode representar ameaças reais ou percebidas à segurança, à liberdade ou à integridade pessoal, permitindo que os criadores explorem questões profundas e complexas de uma forma acessível e visceral. Essas metáforas podem ressoar profundamente com o público, provocando reflexão e debate. O mascote do horror muitas vezes personifica a sombra coletiva da humanidade, representando os aspectos mais sombrios e reprimidos da psique humana. Ele pode encarnar nossos medos mais profundos, nossos desejos mais obscuros e nossas obsessões mais perturbadoras, fornecendo uma saída para nossos impulsos mais primitivos e incontroláveis.
Ao confrontar e explorar nossa sombra coletiva, o mascote do horror nos desafia a confrontar nossa própria natureza humana. O mascote do horror muitas vezes se torna uma figura de destaque na cultura popular, conquistando uma base de fãs dedicada e inspirando uma série de produtos derivados. Sua imprevisibilidade e capacidade de chocar e surpreender o público o tornam uma figura cativante e envolvente, capaz de manter os espectadores voltando para mais. Essa celebração do inesperado adiciona uma dimensão excitante e imprevisível à experiência do horror. Em suma, o mascote do horror é uma figura multifacetada e poderosa que desafia as convenções, explora o desconhecido, cria metáforas poderosas, expressa a sombra coletiva e cativa o público com sua imprevisibilidade. Sua presença na cultura popular continua a intrigar e fascinar, fornecendo uma fonte infinita de inspiração e terror.